Boa noite, galera. Boa noite. Gente, tio, tô ao vivo aqui. Deixa eu ligar aqui o meu celular aqui para acompanhar vocês aqui. Vocês vão falando, vão perguntando. Já tô ao vivo aqui com vocês. Essas minhas lives não são mais públicas, agora elas são não listadas. Daqui a pouquinho o tio tá com um novo servidor de vídeo. Bem, o curso tá cada vez mais exclusivo, tá? O curso é cada vez mais exclusivo de quem vai, de quem é aluno, tá? Isso, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Tá o meu amigo Gregório é demais, né? Tá o Gregório, tá o Bruno, tá o Paulo André, né? Tá a Terezinha, tá a Jeane, tá a Marcela, tá a Andressa, tá o João Gomes, é o João Gamer, né? Tá a Solange, tá o Jonathan, tá o Jerônimo, tá a Janeide Espinhara, minha querida, então Antônio Carlos Holanda de Crateús, amor, amigo do seu pai, tá a Rosa Leitão, tá a Janaína, tá a Janaína Schwambach, né? Tá o Henrique ou Henrique Moura, Raimundo Elias, o Danilo, tá a Tamires, o Kleber, tá o Danilo Tavares, tá o Jamiel, tá gente que nem presta nesse exato momento. E tipo, professor, como é? O nosso curso é, professor, eu sou do presencial. O nosso curso é híbrido? Não, o nosso curso não é híbrido. Quem comprou presencial, aulas 100% presenciais. Quem comprou online, aula 100% online. E que diabo que você está fazendo aqui? E eu que sou do presencial estou aqui também. Isso aqui é um mero isso aqui é um bônus. Isso aqui é um mero acompanhamento que eu faço durante a semana de quê? Do seu desempenho no Shibata. Vocês recebem durante o final de semana, né, a gente teve aula. Eu mostrei para vocês a fórmula mágica e mostrei como é que fazia o Shibata. Então, hoje é o dia em que eu vou corrigir o Shibata módulo 1, conjunto de teses 1, vínculo empregatício, e conjunto de teses 2, contrato de trabalho. Exatamente para tirar suas dúvidas sobre o desenvolvimento das teses nos exatos padrões OAB-FGV, utilizando a fórmula mágica por mim criada, tá? Utilizando a fórmula mágica, o Adriano aqui de Porto Alegre, né? O João Gamer, aí a Marina de João Pessoa deve estar com a conta do filho, a Marina de João Pessoa na Paraíba. E aí o Osiris já colocou aí, eu vou passar no AB, o Zap. Osiris, separa aí .com.br do Zap. Macho, depois negócio de Zap, macho, então para você negócio de Zap. Mudei para o WhatsApp, por favor, ajeita aí. Né? Faz outra aí, Osiris, pelo amor de Nossa Senhora, tá? A Karina Medeiros, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Muito aluno do Rio Grande do Norte, né? Eu estava com pouco aluno, agora o Rio Grande do Norte desembestou, né? Desembestou total. Então vamos lá. Cara, eu vou colocar aqui para vocês, já vou colocar aqui PDF mais câmera, para você, para a gente começar a correção. Eu coloquei hoje nos dois grupos, a Aline colocou de volta na plataforma. O pessoal do trabalho já está começando, né? O pessoal de trabalho já está começando a ter acesso à plataforma. A gente vai, é muita gente, a gente vai liberando devagarinho. É o pessoal de trabalho, é o pessoal de penal, é o pessoal de constitucional, é o pessoal do online, né? Que a gente vai aqui ajeitando a plataforma e liberando a plataforma para vocês. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu coloquei, vai acontecer, não, aconteceu que eu coloquei tanto no grupo do online quanto no grupo do presencial. Eu coloquei um vídeo lá em que eu mostro a plataforma, explico o funcionamento da plataforma e também como é que você lê, interpreta e executa o cronograma, porque muita gente estava com dúvida no cronograma. Lembrando que de segunda a sexta-feira, de 8 às 8h30 da manhã, a gente abre os grupos para que vocês tirem dúvidas sobre material, sobre cronograma, sobre plataforma. De 8h30 até às 11, tá? De 8 às 8h30 só no grupo. De 8h30 até às 11, vocês vão tirar dúvidas com duas pessoas apenas que estão no grupo. Vocês vão tirar dúvida mandando mensagem para o privado de 8 às 11 da manhã. Depois das 11, não mande mais mensagem para as meninas que elas têm ordem de bloquear você. O atendimento é de 8 às 11 da manhã. De 8 às 8h30, tá? Somente no grupo. De 8h30 às 11, no privado de quem? Da Andressa
e da Rejane, que estão como administradores do grupo. Como é que eu identifico a Andressa? Como é que eu identifico a Rejane? Olha, a Lucineide também é de Currais Novos aqui. Dois, ó, tem a Karina Medeiros e tem a Lucineide de Currais Novos. Quer dizer, está com tanta aluna, amor, que até aluno de cidade interior repetido do Rio Grande do Norte nós temos. É, nós temos o negócio aqui é chique, não é pouca merda não, balde cheio, 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 cheio. E aí, prestem atenção, fala Zé Carlos, agora é doutor Zé Carlos, né? Doutor Zé Carlos. O novo frisado. Olha, amor. Amor, aqui, ó. A tua mãe também perguntou e o teu pai também perguntaram. Olha o que o Zé Carlos está dizendo aqui. Ô, ei, meu professor, aqui maltando a saudade, porque o Zé Carlos já é advogado, é doutor Zé Carlos. Aí de São Paulo, inclusive. Você ficou bem com o novo frisado no cabelo. Eu não mexi no cabelo. Eu não mexi no cabelo. Meu cabelo, ele é grisalho assim mesmo. O cabelo do meu pai hoje tá bem branco, né? Mas o cabelo do meu pai era um cabelo cinza, sem precisar pintar nem nada. E aí a minha sogra e o meu sogro, os pais da Monique, que estiveram aqui há uns 15 dias, não foi, amor? Perguntaram que mechas eram essas do meu cabelo. E não são mechas. Mechas brancas, exatamente. Que mechas brancas são essas e não são mechas brancas? Essa é a coisa, exatamente como disse a Valdiza aqui. Não sei se ela está prestando com a minha cara. É natural, kkkk. Eu não sei se ela foi, né, se ela foi irônica. Tá platinada, né? Mas é um platinado natural. Eu já tentei pintar meu cabelo uma vez, de preto, é claro. Mas o cabelo da gente, de homem de preto, depois de duas lavadas, ele fica da mesma cor de bunda de macaco. Então, já viu a cor do pelo da bunda do macaco? Põe como meu pai fala, do cu do macaco. Aí fica a mesma cor. Aí não presta, não gostei não, sabe? Sem contar que o fio do meu cabelo ficava muito ruim, né, amor? O fio ficava ruim, o fio ficava mais crespo ainda, ficava mais ressecado. Não me dei bem com tintura, não. Pelo menos a tintura que eu comprei. Pode ser que a sua tintura aí de gente rica seja melhor. O Adriano, meu PC chegou hoje. Vou derreter esse curso de tanto estudar. Se Deus quiser, Adriano, eu quero mais é que você passe que nem com 10, é com 11. 484 pessoas na live. Bora parar de falar merda e vamos aqui começar a correção. Para você estar aqui, o ideal é que você tenha feito o Shibata. Como é o primeiro dia, né? Muita gente assistiu só metade do final de semana, muita gente entrou no curso hoje, muita gente comprou o curso durante a madrugada, né? Muita gente comprou o curso durante a madrugada. Até quando eu liguei o computador de manhã, eu disse, nossa, esse pessoal dormiu não? Então muita gente adquire o curso na madrugada. Hoje eu vou perdoar você, porque você entrou no curso agora, talvez você não tenha nem dado tempo, tido tempo de assistir às aulas do final de semana. Então, essa primeira semana, não vou soltar nenhuma piadinha. Nessa primeira semana, eu não vou chamar você de pegador de gabarito, porque a primeira semana é foda, né? O cara tá se acostumando, se ambientando. Então, preste atenção. Agora, a próxima semana não tem desculpa, não, tá? Vai ter que chegar aqui no acompanhamento semanal comigo às 19 horas, já com material feito, perfeito? Então vamos lá. Cara, para quem assistiu às aulas do final de semana, eu ensinei a vocês a fazer um negócio chamado de fórmula mágica, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ensinei, mais um aqui, pronto. Ensinei a vocês a fazer um negócio chamado de fórmula mágica. E essa fórmula mágica, ela faz o quê? Essa fórmula mágica, ela deixa as suas teses exatamente dentro dos padrões OAB, FGV. Então, aqui, pessoal, o meu serviço hoje é o de correção e de tiragem de dúvidas, um tira dúvidas. A explicação da fórmula mágica, eu não vou poder explicar a fórmula mágica hoje. Por quê? Porque eu já expliquei ontem, na aula de ontem. Hoje é segunda-feira, na aula de ontem, domingo. Expliquei na aula de ontem. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma explicaçãozinha por cima, mas, por favor, assista às aulas 4 e 5, salvo engano, acho que é 4 e 5, nem sei. Enfim, as últimas duas aulas, né, as últimas duas aulas da primeira semana. Teses de vínculo empregatício, olha só. Teses de vínculo empregatício. Para que você possa responder, me ajudem aí, por favor. Para que você possa responder essas teses, vocês precisam ler qual é o capítulo, hein, pessoal? Qual é o capítulo de vínculo empregatício aí no livro 1? O nosso livro 1, que é o livro de teoria. Tá? Livro 1, que é o livro de teoria. Eu quero saber, Andressinha, qual é o capítulo de vínculo empregatício? Lê o capítulo, obrigado, Karina. Lê o capítulo 2 do livro 1
tá? Que está na plataforma, né? Lê o capítulo 2 do livro, obrigado, Raimundo. Lê o capítulo 2 do livro um, que é o livro de teoria, tá? Se você não lê o capítulo 2, que é sobre vínculo empregatício, você não vai conseguir fazer essa tese. Se você não assistir a aula em que eu expliquei a fórmula mágica, você vai ter muita dificuldade de desenvolver essa tese. Para a galera que é morta de preguiça, me digam aí para mim, por favor, né? Andressa está dizendo aqui, aula 7, Fórmula Mágica. Olha, essa Andressa, um dos meus maiores orgulhos, tomara que não me decepcione, dos meus maiores investimentos aqui, esta menina feia, tá? Qual é a página, Andressa? O Hélio, boa noite, melhor professor, valeu, Hélio. Né, você, né, o doutor Hélio, doutor Zé Carlos, né, só meus alunos que já são advogados comparecendo aqui para dar aquele oi, aquele alô, né, página 14. Pessoa que é perdida, é os perdidos na noite, né? Os perdidos na noite, página 14. Vamos ler aqui, ó. Que ao passar, tese de vínculo, que ao passar no setor pessoal, foi informada a criatura que receberia, né, fala Wilson, que receberia apenas a remuneração dos 5 meses trabalhados, por ser mera prestadora de serviços, apesar de trabalhar todos os dias da semana, a tal da não eventualidade, das 8 às 12, 14 às 18, né, obedecendo ao horário e diretriz da empresa, a tal da subordinação, e com um salário mínimo mensal, a tal da onerosidade. Como é que você vai desenvolver a tese? Você vai desenvolver a tese assim. Você vai usar, eu vou só lembrar, porque a gente já estudou isso ontem, aula 7, tá? O vídeo 7, aula 7, vídeo 7. A gente vai usar 4 gatilhos mentais. Quais são os 4 gatilhos mentais? O é que, o e daí, o pelo que requer nos termos de é que foi que o empregador fez de errado. E daí, diga o direito e explique usando o porquê e o como assim. Ou pelo que requer, tá? Pelo que requer, a gente só vai usar em preliminares e antecipação em tutela, então nessa tese a gente não vai usar, e nos termos de nos dispositivos. A Mariana, a Marina ou Mariana, né? Acho que deve ter perdido a minha aula de ontem, né? A gente não precisa saber essa sigla SHOP, até porque a gente não está na primeira fase da OAB, a gente está na segunda fase da OAB e a prova é pesquisada e a FGV ela vai lhe dar livre acesso à CLT e ao livro de súmulas. E o artigo 3º da CLT, ela vai dizer que o empregado, ele é pessoa física, presta serviço de natureza não eventual ao empregador, mediante subordinação e salário. Como é que você vai fazer a tese? É que o que foi que o empregador fez de errado? O empregador não reconheceu o vínculo. E daí? E daí? Diga que ele tem direito, e daí? Diga que ele tem direito e explique, ó. O é que é a primeira gatilho, ele não vai para a tese. Ele fica só na sua cabeça. É realmente, Marcela Maria, é realmente um gatilho mental. Fica só na sua cabeça. O que foi o que o empregador fez de errado? O empregador não reconheceu o vínculo. Isso é um starter, isso é um pontapé inicial para o seu raciocínio. Aí você vem, e daí? Diga o direito e explique. E daí? A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação em baixa na CTPS. Lembrando que tudo aqui que está em negrito precisa estar na sua prova, obrigatoriamente, são as palavras-chave exigidas pela FGV na correção das teses. Por quê? Que trabalhava de forma não eventual. Mas como assim? Pois prestava serviços todos os dias da semana, subordinado ao horário e às diretrizes da empresa e com salário mínimo mensal. Aí no final, nos termos de meus filhos colocam artigos 2, 3, 13 e 29 da CLT. E a gente agora vai para a tese de número 2. Cuidado com a tese de número 2, que trabalhava 3 dias por semana em determinado, que trabalhava 3 dias por semana em determinada residência, com as funções de fazer faxina, de acordo com as ordens da família, de 8 às 17, com 1 hora de intervalo,
com diárias que perfaziam, quando somadas, salário mínimo mensal. Ao ser dispensada, a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria qualquer verba trabalhista. Quem leu o capítulo 1 de vínculo empregatício, de novo, quem leu o capítulo 1 de vínculo empregatício sabe que se trata aqui de trabalho doméstico. Quem não leu vai ficar totalmente por fora. Mas como é a primeira semana, eu vou perdoar as pessoas. Eita, Marina, eu vou perdoar as pessoas essa semana, tá? Próxima semana eu serei implacável. Então, quem deu uma olhada no capítulo 2 de vínculo, viu que se trata aqui, né? Viu que se trata aqui de emprego, de relação de emprego doméstico, inclusive com um negócio chamado de continuidade. Cuidado, galerinha. Cuidado com o quê? Cuidado com a continuidade. Para os empregados urbanos, para os empregados rurais, é a não eventualidade. Para os empregados domésticos, é a continuidade. E o artigo primeiro, né? O artigo 1º da Lei Complementar 150/15, exatamente, Jonatas, o artigo 1º da Lei Complementar 150/15, ele diz que essa continuidade é a prestação de serviços superior a 2 vezes por semana. Como assim superior a duas? 3, 4, 5, 6. Moral da história. Nós temos o trabalhador doméstico. E o trabalhador doméstico, ele é um gênero, de onde são espécies, tá? De onde são espécies? O empregado doméstico e o diarista doméstico. O empregado doméstico, o próprio nome está dizendo, ele tem vínculo empregatício, ele é empregado. E o diarista doméstico, ele não é empregado, ele não tem vínculo, ele é autônomo. Qual vai ser a diferença entre o diarista doméstico e o empregado doméstico, já que os dois são domésticos? É a continuidade, é a quantidade de dias que eles trabalham na semana. Se você lava, passa, engoma, faz faxina, cozinha, arruma, né, até 2 vezes por semana, no máximo 2 por semana, você é trabalhador doméstico da espécie diarista doméstico. Se você faz a mesma coisa 3, 4, 5, 6 vezes na semana, a pessoa ou a família, você passa a ser empregado doméstico com todos os direitos previstos na Lei Complementar 150. Vocês têm que ter cuidado que o emprego, viu, Monique? Que o emprego doméstico, ele é democrático. O que é uma coisa democrática? É que está aberto a todos. Qualquer pessoa pode ser empregado doméstico. Por isso que quando a gente foi conversar para contratar a professora particular da Maria Clara, que você queria que ela viesse 3, 4 vezes na semana, foi o que eu disse. De forma alguma. De forma alguma. Ela vai trabalhar 3, 4 vezes aqui em casa, para a pessoa, para a família, no âmbito residencial, ó, vai virar empregada? Vai não. A Maria Clara tem 4 aulas por semana, mas ela tem 4 aulas em 2 dias por semana, tá? 4 aulas em 2 dias por semana. E aí ela só vem 2 dias na semana, dá 4 aulas, não é empregado, ela é mera diarista doméstica, professora particular. Então, cuidado, 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 que direito. Olha, esse é o quem é? É o Emílio? Ah, isso aqui é a Bárbara Frota, né? É o do teu filho ou do teu marido? Emílio Games Vídeos aí. Deve ser do teu filho, né? É, meu filho criou esse canal, não sei mudar. Manda esse menino criar um pra ti, menino. Manda esse menino feio criar um pra ti. Ô, Bárbara. Mas deixa a menina lá tirar. Corra feia. A mãe dele, Bárbara Frota, gosta de Emílio Games Vídeos. Mas, menino. Então vamos lá. Amanhã você tira, para ficar você aqui, Bárbara Frota. Então, olha só, Bárbara Frota de Camusim, inclusive. Né? Vem de Camusim só assistir aula no final de semana, depois volta, viu? É muita vontade de passar no AB, viu? Então vamos lá. Olha só, fala, André Luigi. Então, você está notando aí que ela trabalha, né? Que ela trabalha 3 vezes na semana. Não, todos os dias, né? Ela trabalha, né, 3 dias na semana. Se ela trabalha 3 dias na semana, ela tem continuidade. Então a gente vai agora, né? A gente vai agora brincar aqui, ó. A tese, ó.
Foi o que o empregador fez de errado? Não reconheceu o vínculo, porque com 3 dias na semana ela não é diarista, ela é empregada. Então foi o que o empregador fez de errado, não reconheceu o vínculo, ó. E daí, aí, ó, digo direito, foi o que o empregador fez de errado, não reconheceu o vínculo. E daí, macho, besteira, besteira? A reclamante tem direito, olha, a reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício doméstico, né? Conotação em baixa na CTPS. Por quê? Que trabalhava com continuidade ou de forma contínua. Como assim, mulher? Pois prestava serviço 3 dias na semana, subordinada às ordens da família, né, com horário de trabalho e com salário mínimo mensal. Aí você tem aqui o artigo 1º, DLC 150, tá? Atendente terapêutico vem 5 dias. Acabei de explicar. Diga aí, meu filho. O atendente terapêutico vem 5 dias na sua casa. Ele é o quê? Respondam para a Marina, pessoal. Respondem para a Marina. Atendente terapêutico, professor particular, personal trainer, médico, contratado pela família, não de plano de saúde. Médico que vem 3, 4, 5 dias na semana. É o quê, menina? É o quê? É o quê? A sua irmã não é porque a sua mãe é através da Unimed. Na hora que contratarem a sua irmã, esse povo rico daqui, contratar a sua irmã, que é médica, para ir visitar 3, 4 vezes na semana, ela é doméstica. Agora, como ela é contratada através da Unimed, ela não é a contratada é a Unimed, tá? Então não tem relação de emprego. Então, fisioterapeuta, enfermeira, técnico de enfermagem, exatamente, Valdízia, vínculo doméstico, continuidade. Então, cuidado, que a relação de emprego doméstica é a continuidade, tá? Não é a não eventualidade. Se você trocar continuidade por não eventualidade na hora da prova, provavelmente você não vai pontuar, tá? Bora para essa daqui agora, ó. Que trabalhava, bora para essa. Que trabalhava na função, olha, que trabalhava na função de vendedora externa e que seu salário era pago à base de comissões sobre venda realizada na média mensal de 1.200. 2 vezes por semana, viajava para a cidade do interior e nos outros dias da semana executava as vendas na capital. Então você já está vendo, né? Você já está vendo que ela tem o quê? Não eventualidade, ela presta serviços nas necessidades normais da empresa. A empresa precisa normalmente, né? A empresa precisa normalmente daquela empregada ou dos serviços daquela empregada. No entanto, tanto no início do expediente quanto no final, e até a empresa prestar conta. Então, se ela era obrigada a ir até a empresa, seguia ordens da empresa, então ela tem um negócio chamado de subordinação. Então você já está, ela é pessoa física, presta serviços não eventuais, tá? Com subordinação, e a questão diz que ela tem lá umas comissões, né? Ela tem lá umas comissões e essas comissões são a onerosidade. Quando foi despedida, ao indagar seu empregador sobre as verbas trabalhistas, este respondeu que ela não tinha vínculo empregatício porque era autônoma externa. E aí, claro, vamos elaborar a tese de vínculo. O que foi que o empregador fez de errado? Não reconheceu o vínculo. Que súmula 386 é essa, minha filha? Pelo amor de Deus. Nossa, minha Nossa Senhora, começou, meu Deus. Que súmula é essa, criatura? Né? E aí, o que foi que o empregador fez de errado? Não reconheceu o vínculo. E daí, ó, besteira, besteira? Digo direito e explique. A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com notação em baixa na CTPS, tá? Por quê? Porque trabalhar de forma não eventual. Diz, como assim, mulher? Me conta esse babado. Mulher, pois executava suas vendas 3 dias na capital e 2 no interior. Era subordinada à pressão de conta, tendo comparecido na empresa tanto no início quanto no fim do expediente e com salário de 1.200 mensais. Mulher, como é que tu sabe isso tudo? Eu sou aluno do Alexandre, né? Nos termos dos artigos 2, 3, 13 e 29 da CLT. As teses de vínculo, pessoal, elas serão sempre parecidas, tá? Não vou dizer idênticas, porque, enfim, sempre tem, né, uma nuance fática que pode mudar a situação, como a do empregado doméstico e agora, né, nessa 4 aqui, né? Nessa 4 aqui, ó. 4, que fazia
Olha, 4. Que fazia a segurança privada. Olha, 4. Que fazia a segurança privada de um famoso curso preparatório para o AB. Olha, que curso famoso é esse? Olha, as más línguas dizem que é o SAT. O curso famoso preparatório para o AB, dizem as más línguas que é o SAT. Que fazia a segurança privada de um famoso curso preparatório para o AB, por 2 dias na semana, por 3 anos consecutivos. Aí o cara que não presta atenção, o cara que só tá aqui, essa semana eu vou perdoar, tá? O cara que só tá pegando gabarito, opa! 3 dias na semana, continuidade doméstico. Ô meu filho, se você não estivesse aqui só pegando gabarito, se você tivesse lido o capítulo 2 de Vínculo, página 14 do livro 1, que está à sua disposição na plataforma, tá na plataforma, você teria visto que doméstico presta serviço à pessoa ou à família no âmbito residencial. O cara tá fazendo a segurança de um curso preparatório, não é residência, nem família, é empresa. Não pode ser doméstico. E esses 2 dias na semana, 2 dias, 3 dias, um dia, 4 dias, é coisa de doméstico, de continuidade. A não eventualidade é a sua necessidade de sempre precisar daquele tipo de serviço. Então, uma vez por semana é habitual. 3 vezes por semana é habitual. Então, a não eventualidade também pode ser chamada de habitualidade, tá? A não eventualidade pode ser chamada de habitualidade. Jeane, boa pergunta. Eu prefiro, Jeane, que você use as palavras que estão na lei. E a expressão que está na lei não é habitualidade. A expressão que está na lei é não eventualidade. Então, eu prefiro que você use a não eventualidade, que é mais fácil você pontuar. Por quê? Porque é aquilo que está na lei, tá? É aquilo que está na lei. Trabalhando 8 horas por dia, com 1 hora de intervalo, de acordo com as instruções do tomador. Percebia mensalmente 1.500 conto. Após 3 anos, olha, o cara tem não eventualidade, de acordo com as instruções, subordinação. Após 3 anos, o tomador não teve mais interesses na continuação dos serviços. Indagou quanto aos seus direitos trabalhistas que foram negados pelo empregador sob o argumento de que era policial militar. Isso aqui é uma pegadinha, hein? Isso aqui já caiu 3 vezes na primeira fase. Tô só esperando isso aqui cair na segunda fase, hein? Tô só esperando cair na segunda fase. Esse negócio de vínculo empregatício com o policial militar já caiu 3 vezes na primeira fase. Então preste atenção. O que é isso aqui? O regimento interno da corporação militar, o regimento interno da polícia militar, proíbe que o policial militar ele trabalhe como segurança privado, inclusive com pena de expulsão. Só que o regimento interno da polícia militar não é lei. O regimento interno da polícia militar é norma administrativa. E ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ele vai ter o vínculo empregatício reconhecido, porque não tem nenhuma lei que proíba, preste atenção, não tem nenhuma lei que proíba que o policial militar seja empregado, não tem nenhuma lei que proíba que o policial militar faça às vezes de segurança privado, mas, apesar de não ter nenhuma lei que proíba o policial militar de ser empregado, e ele será empregado, e ele terá o vínculo empregatício reconhecido, nada impede que ele seja expulso da corporação. Ele vai ser expulso, mas vai ter o vínculo empregatício reconhecido. Agora sim, né? Súmula 386 do TST. Agora sim, súmula 386 do TST. Foi o que o empregador fez de errado, não reconheceu o vínculo. E daí, ou besteira, o reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com atuação em baixa da CTPS,
Por que trabalhar de forma não eventual? Diz, como assim, mulher? Me explica esse lance. Pois fazer segurança de um curso 2 dias na semana, subordinado a horário, 8 horas por dia, às ordens do empregador e com salário de R$ 2.500. Agora sim, né, Marina? Agora é que eu entendi o que era a súmula 286. Eu nem tinha chegado nela ainda. A Marina veio do futuro. De volta para o futuro é o tema da Marina. Vamos para contrato de trabalho. Andressa Maria, contrato de trabalho, qual é o capítulo? Lê o capítulo qual, hein, pessoal? Contrato de trabalho, qual é o capítulo e qual é a página? Contrato, capítulo 3. Qual é a página, Andressa Maria? Ô, oh, danado, queria ter uma filha assim. Página 19. De onde, professor? Do livro 1, meu filho, que você encontra aí na plataforma, tá? Do livro 1 que você encontra na plataforma. Vamos lá. Olha só. Que foi, aí você vai ler, aí para você desenvolver essas teses aqui, teses de contrato de trabalho, para você desenvolver essas teses, meu filho tem que ter lido o capítulo 3. Se você, que foi, meu amor? Se você gostou, não? Se você não ler, só porque eu quero músculos. Se você não ler o capítulo 3, depois eu conto aqui a saga da minha mulher atrás de músculo na academia, tá? Se você não leu, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Se você não leu o capítulo 3, você não consegue fazer. Então vamos lá. Bora, meus pegadorzinhos de gabarito. A prova os espera. Que foi admitida, bora, Mundiça, que foi admitida mediante o contrato de experiência, olha, que foi admitida mediante contrato de experiência. E quando de sua demissão, tá? E quando de sua demissão, o período de experiência já contava com 180 dias e que por isso o seu empregador nem lhe deu aviso prévio e tampouco indenização de 40%. Todo mundo sabe que contrato de experiência, como sendo um bom contrato de trabalho por prazo determinado, esse contrato de experiência ele não gera direito nem a aviso prévio e nem a indenização de 40%. Só que todo mundo sabe também que o contrato de experiência, ele só em Elton Fernandes, o contrato de experiência só pode durar por no máximo 90 dias, tá? O contrato de experiência só pode durar por no máximo 90 dias. Se ultrapassar o 90º dia, 91 dias que sejam, ele vai se transformar em contrato por prazo indeterminado e contrato por prazo indeterminado tanto dá direito ao aviso prévio, como dá direito à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. E aí, o que foi que o empregador fez de errado? O que foi que o empregador fez de errado? Nem pagou aviso prévio e nem indenização. E daí, ô besteira, besteira? O reclamante tem direito ao aviso prévio e à indenização de 40% sobre os depósitos FGTS, por quê? Que o contrato transformou-se em contrato por prazo indeterminado. Indeterminado, mulher? Como assim? Me explica esse bafo. Pois o contrato de experiência extrapolou 90 dias, ou o contrato de experiência já contava com 180 dias, nos termos do artigo 445, parágrafo único, e 451 da CLT. Hoje aqui foi feriado, pude fazer as teses. Que maravilha! Espero que tenha um feriado toda semana na sua cidade. Oh, glória, oh, glória. E agora você vai fazer comigo as outras teses, hein? Bora, pegador de gabarito. Bora fazer as outras teses. Que foi admitida mediante contrato de trabalho por prazo. Olha só, Mundiça. Admitida mediante contrato de trabalho por prazo determinado de 1 ano, o qual foi prorrogado por 2 períodos de 6. Todo mundo sabe que o contrato de trabalho por prazo determinado, ele só pode ser prorrogado uma única vez, né? Ele só pode ser prorrogado uma única vez. Se for prorrogado mais de uma vez, aí esse contrato transforma-se em contrato por prazo indeterminado. Quando de sua saída, o empregador lhe negou, bicho velho,
o pagamento do aviso prévio e da indenização de 40% sobre depósito FGTS. Por quê? Alegou o empregador que o seu contrato era por prazo determinado, com duração máxima de 2 anos. Realmente, pessoal, eu não vou nem mentir que é para não crescer o pau da venta. Realmente, contrato por prazo determinado nem gera direito a aviso prévio, nem gera direito à indenização de 40%. Mas, todavia, contudo, também, exatamente, Marina, o contrato de trabalho por prazo determinado só pode ser renovado, só pode ser prorrogado, perdão, por uma única vez. Se prorrogarem duas ou mais vezes, ele se transforma em contrato por prazo indeterminado, gerando para o empregado o direito ao aviso prévio e à indenização. E aí é que, embora fazer a tese, é que o que foi que o empregador fez de errado? Não pagou aviso prévio nem deu indenização. Ô besteira, besteira? Isso aqui pensa, a reclamante tem direito, cadê? Ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre depósito de teste, porque o contrato transformou-se em contrato por prazo indeterminado. Como assim, mulher? Me conta isso logo. Que fofoca? Pois foi prorrogado por 2 períodos e só pode ser prorrogado por um único período. Cara, nunca se esqueça, no fundamento, no fundamento fático, deixa eu ajeitar isso aqui, no fundamento, no fundamento fático jurídico, no fundamento fático-jurídico, sempre use o porquê e o como assim. Bote até a mão na cintura durante a prova. Sempre use o porquê e o como assim. E aí você vai conseguir fazer o fundamento, desenvolver o fundamento fático jurídico exigido no artigo 319, inciso 3º do Código Velho de Processo Civil e também exigido pela FGV, que é mais importante que o CPC, a FGV, mais importante que a CLT, a FGV, mais importante que o Código Civil, a FGV, mais importante que a Constituição e mais importante do que você é a FGV. A FGV é que vai mandar nas nossas vidas durante essas 8 semanas. Que foi admitida como empregada doméstica, olha só. Que foi admitida como empregada doméstica em determinada residência, mediante contrato de experiência de 15/6/15 e o final 15/9/15, quando de sua saída o empregador não lhe pagou nem aviso prévio e lhe negou indenização devida sobre a FGTS, porque o contrato tinha sido de 3 meses. Olha, o contrato de experiência, pessoal, inclusive o contrato de experiência do doméstico, ele não é de 3 meses, é um contrato de 90 dias. E 90 dias você conta dia a dia. O primeiro dia do contrato, início 15/6, já conta. É o primeiro dia do contrato de trabalho, 15/6. O mês de julho é de 31 dias. O mês de agosto é de 31 dias. Moral da história: esse contrato aqui, ele tem 93 dias, ultrapassou 90 dias. Ele tem 93 dias. Por que 93? Eu contei 92, porque o dia 15/6 conta, já conta. Julho tem 31, agosto tem 31, mais os 90, 93 dias. Ao extrapolar 90 dias, ele transformou-se em contrato por prazo determinado. Então vamos lá. A reclamante tem direito, olha, menina, ao aviso prévio e a indenização de 40%, porque o contrato transformou-se em contrato por prazo indeterminado. Como assim, mulher? Me explica direito isso, pois o contrato de experiência ultrapassou 90 dias ou já contava com 93 dias. Ó, extrapolou 3 dias, não. Extrapolou 90 dias. Ou já contava com 93. Cuidado, cuidado, Marina. Mariana,
Cuidado, tu pode entrar pelo cano. Extrapolou 3 dias? Não. Extrapolou 90 dias. Ou já contava, tá? Extrapolou 90 dias. Ou já contava com 93 dias. Se você colocar extrapolou 3 dias, você vai errar. Ai, professor, mas eu coloquei assim, extrapolou 3 dias dos 90. O examinador, na pressa dele, vai dizer que extrapolou, só vai enxergar que extrapolou 3 dias e está errado. 4. Para o quatro, sai daqui já. Para o 4, aqui você precisa ler tá? Precisa ler terceirização, hein? Precisa ler terceirização. Vamos lá. Que foi admitido por contrato, olha só, que foi admitido mediante contrato de terceirização temporária por 180 dias para as funções de programador e dentro do quadro comum de funcionários. Todo mundo sabe que a terceirização temporária prevista na Lei 6.019/74, a terceirização temporária prevista na Lei 6.019/74, essa terceirização só pode acontecer em duas situações. Quais são as duas situações? Situação número 1, aumento ordinário ou extraordinário de serviços. Ou situação número 2, substituição provisória de pessoal permanente da empresa. Então, o empregador, para terceirizar alguém de forma temporária, ele tem que ter uma situação especial, tá? Excepcional, prevista em lei para poder contratar. E ele precisa ter ou um aumento de serviços para justificar uma contratação por prazo determinado ou uma substituição provisória de um empregado normal. Por exemplo, no final do ano, as empresas vendem mais. Como as empresas vendem mais por causa do período de Natal, elas contratam mais pessoas. Só que aquelas pessoas não vão trabalhar para sempre naquela empresa. É só por aquele período de final de ano. Por conta de quê? De um aumento de serviços ou substituição provisória de empregado permanente da empresa. O Osíris, né? Ele quebra a mulher, o Osíris começa a desmunhecar, o Osíris quebra a munheca dele, só que o Osíris é o operador de câmera, e o operador de câmera com munheca quebrada não rola. Só que ele quebrou a munheca e vai passar 180 dias de licença. E eu não posso ficar sem operador de câmera, não posso ficar sem transmitir ao vivo. O que é que eu faço? Contrato você para ser operador de câmera. Só que eu digo assim: olhe você, o seu contrato não é por prazo indeterminado, o seu contrato é por prazo determinado. Você, por quê, professor? Substituição provisória de um empregado permanente da empresa. Eu tenho um empregado, que é o Osíris, que ele é operador, só que ele está desmunhecado. Quando é que meu contrato acaba? Seu contrato acaba quando o Osíris voltar, tá? Quando ele voltar, seu contrato acaba. E aí, infelizmente, se você contratar um trabalhador por prazo determinado ou uma terceirização temporária fora das hipóteses previstas em lei, aquela terceirização não é temporária, aquele contrato de trabalho não é temporário, é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, lhe dando direito não só ao aviso prévio, tá? Não só ao aviso prévio, mas também direito à indenização. Reclamante tem direito ao aviso prévio e à indenização de 40%, porque que o contrato fosse contrato por prazo indeterminado. Como assim, mulher? Me conta isso, pelo amor de Deus. Pois foi contratado para atender ao quadro comum de funcionários da empresa e não de aumento de serviço ou de substituição provisória do empregado, nos termos do artigo 2º da Lei 6.019. Então, vocês já estão com acesso à plataforma, tá? Vocês já estão com acesso à plataforma. E aí a Aline vai subir, a Andressa, ela vai me dar
o gabarito, vai me mandar o gabarito, esse gabarito bem bonitinho, manda para mim, Andressa, em PDF, que eu vou colocar nos grupos para você corrigir, mas também ele vai estar, viu, Andressinha, na plataforma para a Mundiça baixar, tranquilo? Amanhã vamos resolver mais duas teses, mais dois conjuntos de tese do Shibata. Por favor, hein? Pessoal que já pessoal que se matriculou hoje, na madrugada, vá para cima das aulas, vá para cima do cronograma, porque a gente ainda tem muito tempo pela frente, tá? Não se preocupe, você que está chegando agora ao curso, não se preocupe, porque você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Andressa, gabarito dos cálculos, fala aqui para o Danilo. Quando é que tem, não, o Danilo, não só tem o gabarito dos cálculos, Danilo, mas também tem os vídeos da Carol resolvendo os cálculos, tá? A Andressinha vai colocar. Se ela não colocar para você, se ela não disser para você hoje, amanhã de manhã, durante a abertura do grupo, meu filho acorda, pergunta lá, que ela vai ter todo o prazer em lhe responder. Tranquilo? Beijo do gordo. Tchau, tchau. Entrei, voltei. Boa noite, Mundiça. Esperar aqui a Mundiça entrar, como esperar o pessoal entrar. Só tem umas 30 pessoas ao vivo e a cores. Cadê vocês, seus mundição? Cadê vocês, seus mundição? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver, cadê o povo? Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltei. Vamos começar aqui. Ó, hoje é o segundo dia. Eu vou resolvendo todo dia. Eu vou resolver, acho que dois sets, né? Dois conjuntos de tese. Resolvi vínculo e contrato ontem. Hoje eu vou resolver. Eu me esqueci, mas eu vou já ver aqui com vocês, tá? Vai tá aumentando as 50 pessoas ao vivo. O Carlos Holanda de Crateus, Francisco Miguel, o João Gamer, que na verdade é a Maiara, eu acho. Larissa Holanda, assim encontrou, minha filha, que você é perdidinha. O Pedro Paulo, Ivanilson, cadê aqui? O Diego, o José, o José Hildo, o José Hildo. Pessoal, se eu contar a história do Joséildo, vocês não vão acreditar, né? A Janaína, o André Luigi, meu amigo querido, né, de Minas Gerais, está aqui firme e forte, o Paulo André, o PA, a Janaína, o Theo, o Raimundo Elias, o Zé Rui, Hudson, tu não foi no curso semana passada por quê, macho? Né? A Valdízia, o Ivanilson, a Marcela, a Ângela, a Andressa não perde um, e é porque é advogada, já a Cleuzinha, a Fátima, tá todo mundo aqui, esperar quase 200 pessoas ao vivo, o pessoal vai entrando, cara, vamos lá, bora corrigir, deixa eu colocar aqui para vocês, hoje, mais uma vez, corrigir aqui as teses do Shibata, amanhã de novo, agora quinta-feira, nós vamos ter a nossa primeira aula do curso de questões, hein? Primeira aulinha do curso de questões. Então, hoje as teses são de rescisão do contrato de trabalho e de que mais? E de teses de alteração do contrato de trabalho. Eu pensei que de rescisão fosse primeiro, de alteração fosse antes que rescisão. Mas rescisão está na frente. Andressinha, diga aí para mim, minha florzinha. Diga aí para mim aqui, rescisão do contrato de trabalho, qual é o capítulo de rescisão do contrato de trabalho? Qual é a página para o pessoal, os perdidos na noite? Diz aí para mim qual é o capítulo. 266, a galera só entrando, o povo entrando. A Andressa já sabia. Capítulo, queria ter uma filha assim, igual a Andressa. Capítulo 4, página 30, livro 1. Então você só vai conseguir, tá? Recadinho que eu vou dar para vocês do coração. Você só vai conseguir resolver, identificar, desenvolver corretamente as teses se você estiver acompanhando o curso. Se você não acompanhar o curso, você não vai conseguir fazer. Ah, o que é que eu faço? Eu me mato? Não, você não é doida de se matar, você não é louca. Você vai lá pro cronograma e vai dar o gás no cronograma. Quando você der o gás no cronograma, e é lendo, assistindo às aulas, lendo os capítulos do livro 1 e desenvolvendo com
a fórmula mágica na cabeça e com a anatomia das teses na mão, porque para a galera resolver essas teses, a pessoa tem que resolver as teses com a anatomia das teses na mão. Se você for resolver ou quiser resolver essas teses sem a anatomia das teses, você não vai estar se demonstrando ser uma pessoa inteligente no sentido de quê? De inteligência emocional. Porque você deve ter a anatomia das teses na mão, aí você vai desenvolvendo, pegando aquela fórmula, e quando for no simulado, você vai treinar, obviamente, sem a fórmula, tá? Então já tem 270 ao vivo, bora lá. Teses de rescisão do contrato de trabalho. Alguns casos práticos têm duas teses, tá? Como a dona Redonda tem duas teses. Vamos lá, Castriciano, Ciano, que a empregadora, dona Redonda, no ambiente de trabalho, chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente dos colegas de trabalho e de clientes da empresa, apesar de todo o zelo profissional com a qual executava suas ações. As acusações se intensificaram e a empregada não quer simplesmente pedir demissão. Vocês devem ter estudado o capítulo 4, lido, estudado não, que ninguém estuda para a segunda fase. Vocês devem ter lido o capítulo sobre rescisão do contrato de trabalho. E vocês devem ter notado que o empregador, lá do alto do artigo 483 da CLT, e eu vou explicar bem direitinho nesse final de semana agora, você não vai poder perder aula, tá? Você perde até a cabeça, perca a namorada, perca o marido, tá? Perca a amante, mas não perca a aula desse final de semana, que eu vou explicar rescisão indireta, eu vou explicar a alteração do contrato de trabalho, eu é, vou explicar dano moral, dano material, estético e existencial, tá? Ou seja, dano e sua indenização. Eu vou explicar rescisão do contrato, outros tipos de rescisão do contrato de trabalho. Então vamos lá. Nesse caso aqui, você tem o que? O empregador cometendo, praticando falta grave em relação ao empregado. Quando o empregador comete ou pratica falta grave, o empregado tem direito de requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesse caso, além da falta grave do empregador, da rescisão indireta, a gente se deparou também com o assédio moral. E esse assédio moral vai ser visto nesse final de semana agora, e esse assédio moral, ele virá acompanhado de um dano moral. Então aqui a gente vai ter duas teses, tá? Tese número 1, de rescisão indireta com assédio moral, e tese número 2, de dano moral com a sua indenização. Acho que não falhou não, a minha aqui está funcionando, que eu tô me acompanhando, eu tô com um retorno aqui, né? Eu tô me acompanhando aqui na internet. Então vamos lá, vambora ver como é que a gente constrói. Cadê o negócio? O cursor tá aqui. Vamos ver como é que a gente constrói. Cadê meu filho, pelo amor de Deus? Tá aqui. Vamos ver como é que a gente constrói uma tese. Acho que eu vou aumentar. Dá? Dá. Vamos ver como é que a gente constrói uma tesezinha. Então, ó, primeira tese. A primeira tese é de rescisão indireta. Tá? Na prova, você faria, obviamente, duas teses. A de rescisão e a de dano moral. Tio, qual é que eu faço primeiro? Na prova, não tem essa exigência de qual é a tese primeiro, a não ser que sejam preliminares, a não ser que sejam prejudiciais de pressão e decadência, mas a gente não está lá ainda. Então, por enquanto, as teses de mérito você pode colocar em qualquer ordem, tá? Mas o mais lógico é que a gente comece pela rescisão indireta, porque é essa rescisão indireta com assédio moral que vai dar aso ao seu pedido de dano moral para o seu cliente. Então lá vai, ó. Foi o que o empregador fez de errado. O empregador cometeu falta grave. E daí, mas qual o problema? E daí que a reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, por quê? Porque o empregador cometeu falta grave. Aí você diz qual foi a falta grave: assédio moral com rigor excessivo. Aí você explica: como assim, mulher? Me conta esse babado. Pois era constantemente chamada de burra, incompetente, incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava as suas funções. Acontece que se você chamar alguém de burra, incompetente e incapaz, tá? Burra, incompetente, incapaz, ou no particular, no privado, ou na frente dos outros,
isso vai dar aso, isso vai dar razão ou aso a uma indenização pelo dano moral. Pelo amor de Deus, não peça, tem direito à indenização. Qual, meu filho? Se você não disser qual, o seu pedido é inepto e não vai pontuar. Ah, eu quero, o reclamante tem direito ao dano moral. Se você está dizendo que o reclamante tem direito ao dano moral, você está dizendo que o reclamante tem direito de esculhambar, de escrachar, de humilhar, né, de acabar com o empregado, e você estaria acabando com o seu cliente. Então, primeira tese, reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, por quê? Porque cometeu falta grave. Aí você diz que é uma falta grave, assédio moral com rigor excessivo. Como assim, mulher? Me explica isso direito. Que babado foi esse? Aí vem o como assim, né? Como assim? Pois era constantemente chamada de burra, incompetente, incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava as suas funções. Aí no final, sempre no final, mais uma vez, sempre no final, o dispositivo. Sempre. Não coloque o dispositivo antes. Por quê? Porque a FGV não gosta. A FGV gosta desse jeito, tá? Então, gente, quem é que manda na sua casa? Não é a sua mulher? Então, você tem que fazer do jeito que ela gosta. Quem é que manda na sua casa? Não é você, mulher? Então, as coisas têm que ser do jeito que você gosta. Inclusive hoje, quem é que está mandando no futebol? Monique Salles. Quem é que está mandando no futebol? Quem é? As mulheres. Quem está mandando no futebol são as mulheres. Os homens nem se classificaram. As mulheres, futebol feminino, está nas finais, já garantiu pelo menos a prata. E é debaixo de enrolação, de enrolância, segundo as pessoas de Crateus. No jogo da França, 17 ou 18 minutos de prorrogação. No jogo agora contra quem mesmo? Eu esqueci. Contra a Espanha, mais 90 minutos de prorrogação. Então, meu amigo, a FGV, a fundação, ela é mulher. Você tem que fazer do jeito que ela quer. Então, agora aqui a gente vai ter uma outra tese. Por que vai ter tese de dano moral? Vamos estudar nesse final de semana. Esse final de semana eu vou ver a parte teórica e prática das principais teses. Tese de alteração do contrato, tá? Tese de alteração do contrato, tese de terceirização, tese de indenização. A gente vai ver dano moral, dano material, estético e fundamental, perfeito? As mulheres sempre, né, tiveram que ter o nosso respeito, nós homens vagabundos, foi que, né, maltratamos as bichinhas, mas não vai lá, a gente é doido por elas, mas maltrata. Não pode maltratar, não, seus cornos. Vamos lá. E dois, a reclamante tem direito, olha, a reclamante tem direito a uma, pelo amor de Nossa Senhora, indenização por danos morais no valor de tanto. Por quê? Porque sofreu abalo psicológico, humilhação, constrangimento. Como assim, mulher? Né? Me explica esse babado. Foi o que aconteceu mesmo. Apesar de todo o zelo profissional, com a qual executava as suas funções, era constantemente chamada de burra, incompetente, incapaz. Sempre deixa o dispositivo, sempre deixa a súmula OJ por final, que é assim que a FGV gosta. Então aqui são duas teses, tá? Fiquem tranquilos que nesse final de semana, vou dizer pela terceira vez só hoje, nesse final de semana, vamos estudar a parte teórica e prática muito legal de terceirização, de alteração do contrato e de dano e sua indenização. Provavelmente as teses de reintegração também, hein? Provavelmente as teses de reintegração também. Número 2, que foi demitido, olha só, que foi demitida pela empresa em decorrência de factum principis. Quando cai uma questão sobre factum principis, sobre rescisão indireta, sobre força maior, primeira coisa que você vai é lá na CLT, onde tem factum principis, força maior, rescisão indireta, e presta atenção nas palavras que estão pintadas, tá? Porque elas são importantes para as teses. Olha só, Valdiza Maria, que foi demitida pela empresa em decorrência de factum principis, eximindo-se o empregador de pagar a indenização de 40% sobre o depósito FGTS. A gente viu, a gente já estudou nesse final de semana, vimos e estudamos que quando realmente
ocorre o factum principis, em que há paralisação temporária ou definitiva da empresa por ato de autoridade, ou autoridade municipal, ou autoridade estadual, ou autoridade distrital, do Distrito Federal, ou por autoridade estadual, a indenização de 40% sobre os depósitos FGTS, essa indenização é paga pela autoridade que determinou, por exemplo, a desapropriação do imóvel em que estava a empresa, ou da autoridade que determinou a obra e aquela obra afetou substancialmente a continuidade daquela empresa, seja fazendo uma paralisação, fazendo que aquela empresa paralisasse de forma temporária ou definitiva. A empregada, presta atenção, Mundissona, a empregada, ela era enfermeira em hospital particular, interditado definitivamente pela autoridade pública competente devido à falta de registro sanitário. Ó, aí cuidado com essa daqui que tem pegadinha, cuidado, pegadinha. Estude só o que cai na UAB. Fuja das pegadinhas da FGV. Estude só o que cai. Estude só o que cai na UAB. Pegadinha. Professor, eu tenho aqui uma autoridade pública que interditou definitivamente o hospital. Beleza. O hospital não mais funcionou. Beleza. Então é factum principis. Cuidado, não é. Lá no artigo 486 da CLT, tá? No 486 da CLT, é ato da autoridade imprevisível e inevitável. Só que o hospital ele poderia ter evitado essa dor de cabeça se ele tivesse registro sanitário. Como o hospital não tinha registro, o empregador concorreu para o fechamento e aí, infelizmente, não é factum principis. Aí, exatamente, Kellyanne, é uma mina danada, eu queria ter uma filha assim, foi culpa do empregador, então não é factum principis, logo a indenização de 40, houve extinção do contrato? Houve, mas não foi por factum principis, foi rescisão sem justa causa por culpa do empregador. E quem vai pagar a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS é o bendito do empregador. A reclamante, olha, foi o que o empregador fez de errado, não pagou a indenização. E daí, mulher, besteira, besteira? A reclamante tem direito ao pagamento da indenização de 40% do FGTS, por quê? Porque não se trata de factum principis. Não se trata de força maior, não se trata de factum principis, não se trata de justa causa, não se trata de rescisão indireta, não se trata de culpa recíproca. Sempre fale, sempre diga lá o nome da rescisão. Como assim, mulher? Me conta essa história direito que eu quero saber, que eu sou fofoqueira, pois o empregador foi quem deu causa à extinção do estabelecimento, né? A extinção do estabelecimento foi por culpa do empregador, tá? Porque o estabelecimento foi interditado por falta de registro sanitário. E você pode mencionar aqui, sem nenhum problema, o artigo 486 da CLT. Eu estou vendo que os meus alunos estão dando show, hein? Estou vendo que os meus alunos estão dando show. 3. 3, que foi demitida, olha só, que foi demitida pela empresa, em decorrência de força maior. Aí a gente vai em força maior e vamos saber se realmente foi força maior. Que foi demitida pela empresa em decorrência de força maior, com o pagamento da indenização de 20%. A gente sabe que na força maior, a indenização aqui sobre o FGTS é pela metade, né? É de 20%. O normal é 40%, mas aí vai ser 20% que é pela metade. Se for força maior, o que é que você faz? Meu filho vai lá, minha filha vai lá no 482 da CLT nos artigos 501 e 502 da CLT para saber realmente, né? Para saber realmente se a força maior. Aí, em horário de expediente normal, a empresa foi soterrada e arrastada por fortes chuvas da região. Até aí, força maior. O que é a força maior? Acontecimento imprevisível e inevitável em relação à vontade do empregador e para o qual o empregador não concorreu
nem de forma direta, nem indireta. Até agora foi. O que é que eu posso fazer com chuva? Eu posso impedir a chuva? Posso nada. Não tendo mais o empregador condição de continuar a empresa, houve a extinção do estabelecimento. Até aqui a gente viu um fato da natureza imprevisível, inevitável, que extinguiu. Até aqui é força maior. Mas a questão não para aí, a questão continua. Sabe-se que a empresa foi construída em local declarado de risco. Ah, meu amigo, o local já havia sido declarado de risco, a empresa construiu lá porque quis. Então, ela assumiu o risco ao construir num território de risco, tá? Numa localidade, né, de risco. Então, a reclamante tem uma área de risco, a reclamante tem direito ao pagamento da indenização integral de 20% ou dos outros 20%, mas eu prefiro assim, integral de 40%, mas também estaria correto os outros 20%. Por quê? Porque não se trata de força maior, não é facto príncipes, não é justa causa, porque não é rescisão indireta, porque não é culpa recíproca, tá? Porque não é pedido de demissão, pois o empregador foi quem deu causa à extinção do estabelecimento quando construiu a sua empresa em área considerada de risco pelas autoridades e poderia ter evitado a extinção do estabelecimento. Perfeito? Sempre deixe o dispositivo para o final. Galera, tá metendo sarrafo na FGV. Eu estou esperando aqui uma das maiores aprovações na segunda fase, porque vocês, a prova de primeira fase agora foi difícil, mas vocês, meus alunos, que se viciaram em resolução de questões, vocês deram show. Vocês vão fazer todo o chibata. Bem, e o chibata continua. Vamos largar chibata na FGV. E a FGV vai dizer, ai! E vai deixar todo mundo entrar, tá? Ingressar nos quadros da OAB. 4. Que após a morte do empregador, morreu o empregador. Após a morte do empregador, empresa individual, empresário unipessoal, tá? Optou pela rescisão do contrato, pelo que nem pôde levantar FGTS e nem recebeu a indenização de 40% sobre os depósitos FGTS, pois os sucessores do empregador falecido entenderam que o empregado havia pedido demissão. E a gente sabe que quando o empregador, pessoa física, empresário individual, empresa unipessoal morre, o empregado ele opta. Se por um acaso os sucessores continuarem, tá? Se por um acaso os sucessores continuarem, o empregado pode optar por ficar com os sucessores. Mas se por um acaso o empregado optar por não continuar, ele vai receber a indenização equivalente a uma dispensa sem justa causa. Então, o reclamante tem direito à indenização de 40% sobre o FGTS e ao levantamento dos depósitos FGTS. Por quê? Porque não houve pedido de demissão. Como assim, mulher? Foi o que aconteceu? Me conta aí. Pois a morte do empregador pessoa física equivale à extinção do contrato de trabalho sem justa causa ou rescisão indireta, nos termos do 483, parágrafo 2º da CLT e do 485 também da CLT, tá? Bora para cima, bora para cima. Teses de alteração do contrato de trabalho, Mundiça. Teses de alteração. Que a empresa, alegando necessidades setoriais de mercado, determinou que o empregado saísse do período diurno de 12 às 16, de 17 às 21 e passasse a trabalhar no período noturno de 22 às 5 da manhã do dia seguinte, em decorrência das necessidades da empresa, apesar de que isso impossibilitaria a continuidade dos seus estudos para concurso público. Quem fez aqui a tese de adicional noturno? Alguém aqui fez a tese de adicional noturno? Quem fez essa tese errou. Por que quem fez essa tese errou? Porque em nenhum momento a questão está dizendo que o empregador não pagou o adicional.
Para que você possa fazer uma tese de adicional noturno de 20%, a questão teria que dizer aqui, o empregador não pagou o adicional, hein? Não pagou. Questão não disse isso. Cuidado, Mundiçoca. O comum, o ordinário se presume, o especial se prova. O comum, o ordinário, são as pessoas cumprirem a lei. Ah, kkkk, que é ridículo, é falso. Pode ser falso na vida real, mas na teoria da Constituição, tá? Artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será declarado culpado, né, senão após decisão transitada em julgado. Então, por enquanto, o normal, o comum é que as pessoas cumprem a lei. Quando o empregador não cumpre a lei, a questão vem dizendo, ela vem gritando. E aí realmente a Simone Barcelos matou a charada. Qual foi a charada? O empregador mudar o empregado de horário não tem problema. O empregador mudar o empregado de turno não tem problema. O empregador alterar o contrato de trabalho não tem problema, desde que o empregado anua, desde que o empregado consinta, desde que o empregado concorde e desde que não haja prejuízos para o empregado. A questão falou claramente em prejuízos, uma vez que está dizendo bem aqui, pessoal, apesar de que isso impossibilitaria a continuidade dos seus estudos, dos estudos de quem? Do empregado para concurso público, que é das 8 às 12. E aí, mesmo que o empregado concorde, mas se houver prejuízo, morreu, né? A alteração é nula. Pessoal, qual o verbo que eu vou usar? Eu vou dizer que a alteração é nula para o empregado retornar ao trabalho diurno, ou vou pedir a nulidade da alteração para impedir o empregador de mudar, alterar o contrato de trabalho. Cuidado, você vai ter que prestar atenção aqui no verbítio, né? Tio, que verbítio? Oh, meu Deus. Tio, que verbítio é esse? Cara, o verbo, ele já foi transferido ou ele ainda vai ser transferido? A questão, ó, aqui, ó, saísse do período e passasse. Então, é passado, ele já foi, você pede para retornar. Se você errar esse verbo aí, tá? Se você errar esse verbo aí, você não vai ganhar pontuação nenhuma, zero pontuação para você. Então, o reclamante tem direito de quê? De retornar, galerinha. O reclamante tem direito de quê? De retornar ao trabalho. Tio, e se o reclamante não tivesse sido transferido ainda, o empregador estivesse ameaçando, aí tem direito de permanecer, tá? Tem direito de permanecer no trabalho diurno. Só que como ele já foi alterado, transferido para o noturno, você pede para ele retornar. Então, o reclamante teria de retornar ao trabalho diurno, porque a alteração foi nula. Como assim, mulher? Me conta, pois lhe trouxe prejuízo ao ficar impossibilitado de estudar para concurso nos termos do 468 da CLT. Pelo amor de Nossa Senhora, usem a fórmula mágica, desenvolvam essas teses após a leitura do capítulo respectivo. E só desenvolvam as teses olhando para a anatomia das teses. 2. Bora para 2, Mundiçoca, que foi contratada para a função de coordenadora acadêmica. Isso é cor da Carol, isso é cor da Carol. Para a coordenadora acadêmica de um famoso curso preparatório para a OAB. E passou a exercer também as funções de professora sem receber qualquer diferença. Olha, a Carol, ela é coordenadora lá do curso. E além de coordenadora, a Carol também é professora. Moral da história, a Carol acumula funções. Ela acumula funções. A gente vai estudar esse final de semana em alteração contratual. Vamos estudar o acúmulo de funções, tá? Vamos estudar o acúmulo de funções. Via de regra, quando o empregado acumula funções, ele não tem direito a nenhum plus salarial.
tá? Quando é que ele vai ter direito a um plus salarial? Quando houver previsão, tá? Quando houver previsão em contrato de trabalho ou convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho ou regulamento de empresa, aí ele vai passar a ter. Aqui eu esqueci de colocar, né? Um plus salarial, né? Já previsto em convenção coletiva de trabalho. Eu esqueci de colocar, tá? Porque se não tiver previsão em canto nenhum, ele não tem direito. Mas aqui, viu, Andressa? Já ajeita aí, Andressa, sem receber qualquer diferença salarial prevista em convenção coletiva, sem receber a diferença salarial prevista em convenção coletiva de trabalho da categoria. Você já faz a anotação, já altera aí, Andressa, o arquivo, por favor. E quando a gente subir e já sobe para o site, o arquivo alterado, já deixa lá o arquivo alterado, para a gente deixar tudo nos conformes para não ter dor de cabeça. Então, sem qualquer diferença salarial, sem receber diferença salarial prevista em convenção coletiva de trabalho da categoria. Então, nesse caso, porque tem previsão em convenção coletiva, o acordo coletivo, ou contrato de trabalho, ou regulação de empresa, ou regulamento de empresa, e só por conta disso ela vai fazer jus a essa diferença. Se não houvesse essa previsão, ela não faria jus à diferença. Então, a reclamante tem direito às diferenças salariais, por quê? Porque exercia duas funções simultaneamente. Como assim, professor? Pois acumulava as funções de professora e coordenadora acadêmica nos termos do 456, parágrafo único da CLT. Ô, menina danada, senhora. Bora para 3, Mundiça. Que foi transferida, olha só, que foi transferida para outra cidade por 3 anos, sem exercer as funções de coordenadora de filial de um famoso curso preparatório para a OAB. Dizem as más línguas que esse famoso curso preparatório para a OAB, dizem as más línguas que é o SAT. Eu não posso confirmar, mas dizem que é o SAT. Passados esses 3 anos, poderia retornar à cidade de origem. Pessoal, se ela já foi transferida, o verbo está no passado, né? Já foi transferida, tá? Já houve a transferência. Durante esse período, nunca recebeu qualquer valor a título de adicional de transferência, porque o empregador considerou a transferência como sendo definitiva. Tio, mas eu também achei que a transferência era definitiva. Não, você não pode achar isso, porque isso não tem no enunciado da questão. Muito pelo contrário, a questão está dizendo o quê? Que passados 3 anos ela poderia retornar à cidade de origem. Então, como havia essa previsão do retorno dela, a transferência não é definitiva. Uma coisa definitiva ou uma transferência definitiva é quando você não quer voltar mais para o lugar de origem, tá? Monique, você ainda quer voltar para Crateús? Você quer voltar a morar em Crateús? Segundo a Monique ali, disse que não. Então ela transferiu-se definitivamente para o meu coração. Mas meu ideia é que ela vá para a França. Se transfira para lá. É indefinitivo, como ela gosta de dizer. Tá? Vamos lá. Então, como a transferência não for definitiva, foi uma transferência provisória, ela tem direito sim ao adicional de transferência. Então lá vai, ó. Bora responder aqui. A reclamante tem direito ao adicional de transferência aí diz o valor, né, de 25%. Por quê? Porque a transferência foi provisória. Como assim, mulher provisória? Pois passados 3 anos poderia retornar à cidade de origem. Aí, meu filho, a Rocha 469, parágrafo 3º da CLT e OJ 113 da SDI1 do TST. E vamos para a última de hoje, tá? Para vocês não se cansarem, o curso rodar bem tranquilo, né? De forma tranquila. Vamos lá. Quase 300 pessoas ao vivo, que foi transferida para outra cidade, de novo transferência, hein? Que foi transferida para outra cidade para exercer as funções de auxiliar de coordenação da filial de um famoso curso, ó, filial, preparatório para a OAB, sem que tenha sido indagada de sua vontade. Olha só, sem que tenha sido perguntado. Todo mundo sabe, transferência, artigo 469 da CLT, tem que ter a anuência,
tem que ter a aquiescência, tem que ter a concordância do empregado. Aí o empregador transferiu, alegando necessidade de serviço. Cara, cuidado. Tem necessidade de serviço? Tem. Tem mudança de domicílio? Tem. Mas não houve aquiescência, não houve anuência, não houve concordância por parte do empregado e, consequentemente, transferência aí é nula, tá? Então vamos lá. A reclamante tem direito de retornar à cidade de origem, por quê? Que a transferência é nula. Como assim, mulher nula? Não entendi. Pois não houve anuência da empregada. Agora, a gente vai aprender nesse final de semana a redigir a tese de tutela de urgência. Se você não colocou nessa tese a tutela de urgência, não tem problema, não fique triste, porque eu vou ensinar isso nesse final de semana e você vai ter a chance de usar essa tutela de urgência no Chibata da semana que vem, tá? No Chibata da semana que entra. Perfeito? Tranquilo? Diga, Elton, o que é que você manda, meu querido Elton? Diga aqui pro tio. Perfeito? Então fica para a gente ficar só até aqui, tá? A gente vai aprender a fazer depois, depois não, nesse final de semana, antecipação em tutela. O reclamante tem direito de retornar de origem, por quê? Porque a transferência é nula. Eita, Simão Dias no Sergipe. Rapaz, vocês acreditam que o único estado do Nordeste que eu não conheço é o estado de Sergipe? A gente tem que ir lá, né, amor? Temos que ir lá. Tranquilo? Pronto, vamos encerrar aqui. Pronto, o tio está encerrando aqui. Estamos encerrando aqui a nossa participação. Vão aí corrijam as teses que vocês fizeram de forma equivocada. Deem mais uma lida. Sexta-feira, parece que sexta-feira, além do simulado, sexta-feira vai ser dia de HIT. Tio, que diabo é HIT? Repetição inteligente de teses, tá? Beijo, Fátima. Beijo, Bárbara. Beijo, Keliane. Fala, Miguel. Fala, Elton. Beijo do gordo. Tchau, tchau.